Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quinto episódio de Gerir Pessoas Não é Brincadeira. Hoje vamos falar de um tema muito quente, está na atualidade porque o Elon Musk basicamente obrigou todos os seus trabalhadores a voltar ao escritório pelo menos durante 40 horas semanais. Vamos falar de trabalho remoto ou trabalho a partir do escritório. Qual é que é o melhor? E aqui vai depender mais uma vez do quê? Vamos falar do quê? Do contexto. Já temos vindo a falar aqui do contexto ao longo dos nossos episódios e o contexto na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos é fundamental. Porque se não percebemos o contexto da nossa organização, se não percebemos o nosso posicionamento de negócio, vamos achar se calhar as palavras que o Elon Musk preferiu sobre o trabalho remoto ou a partir do escritório parvas, não é? Porque a Tesla, apesar de se vender como uma empresa tecnológica, é uma empresa que produz automóveis. E por isso tem que ter um ambiente fabril, tem que ter um ambiente presencial, porque as coisas são feitas presencialmente e não digitalmente. Agora, se estivermos a falar de trabalhadores, digamos, de conhecimento, como programadores, muito do trabalho que eles podem fazer, ou que eles fazem, pode ser feito em qualquer lugar do mundo, sem ser obrigatório ter uma máquina, sem ser obrigatório ter um ambiente fabril, como é o caso da Tesla, a nível de produção. Agora, também existem colaboradores da Tesla onde o trabalho é possível ser feito remotamente. No episódio de hoje vamos falar do tipo de trabalho, porque existem vários tipos de trabalho remote. Existem trabalhos 100% presenciais, existem trabalhos 100% remote, existem trabalhos que são híbrido. Dentro do híbrido também existe muita coisa, porque às vezes existe a obrigatoriedade de irmos 3 vezes ao escritório, outras vezes não existe essa obrigatoriedade. E, portanto, a forma como a empresa se posiciona hoje em dia sobre o trabalho remoto é muito, muito importante porque vai atrair tipo pessoas diferentes. Há programadores, por exemplo, que gostam de estar todos os dias no escritório. E existem programadores que não gostam de todos estar no escritório. Isto são dois layers muito diferentes do tipo de pessoas que nós queremos atrair para a nossa organização e do tipo de talento que nós queremos reter na nossa organização. Portanto, se voltarmos lá atrás aos temas que falámos de recrutamento, de retenção de pessoas, o trabalho remoto é fundamental para termos aqui um propósito, para termos aqui condições de trabalho que façam sentido, não só para o nosso negócio, não só para os nossos colaboradores, mas também para o contexto onde estamos. Okay? Porque se hoje em dia formos uma empresa de IT que obriga as pessoas a ir 5 dias por semana ao escritório, muito provavelmente não vai ser competitiva, porque 99% das empresas de IT acabam por oferecer alguma possibilidade de teletrabalho, de trabalho remoto aos seus colaboradores. E quando essas empresas que, no fundo, estão aqui, são um outlier desse tipo de condições de trabalho, vão acabar por perder não só colaboradores, mas também vai ser muito mais difícil para essas empresas recrutar. Portanto, para começarmos e arrancarmos aqui o episódio da melhor maneira, vou falar do que eu considero os 4 grandes tipos de trabalho remoto. Okay? Existem variações, mas estes 4 tipos vão-vos ajudar a ter uma clareza maior do tipo de possibilidades que existem e obviamente que devem adaptar sempre isto ao vosso contexto, à vossa indústria e à liderança que têm na vossa organização. O primeiro e o mais fácil de todos são empresas que estão 100% remote. E estas empresas, por exemplo, já existiam antes do Covid, já existiam antes da pandemia, não apareceram depois da pandemia. Existiram muito mais empresas a adotar este tipo de modelo porque os custos acabam por ser menores e é mais fácil termos uma globalização do talento. Porque uma empresa que pode contratar em todo o mundo acaba por ter uma pool muito maior. Agora, ter uma pool muito maior nem sempre é sinónimo de ter uma pool melhor, okay? Porque vai, mais uma vez, depender do contexto. Então, o que é uma empresa 100% remote? É uma empresa que, basicamente, não tem escritórios e que opera 100% remote. E depois, aqui vai existir 2 tipos de empresas. Empresas com uma comunicação síncrona, ou seja, que atuam na mesma time zone, e empresas com uma comunicação assíncrona, que atuam em diferentes time zones e onde, basicamente, não existem ou existem poucas reuniões com todos os membros em conjunto ao mesmo tempo e existe muito mais divulgação de comunicação, existem ferramentas como o Confluence, o Jira ou o Notion, onde são ferramentas colaborativas e as pessoas trabalham sobre essas ferramentas, de modo a uma pessoa que começa hoje numa time zone, acaba o seu trabalho
vai-se embora, vai à sua vida, daqui a uma hora entra outro colega que está noutra time zone completamente diferente, mas consegue ver a documentação que o colega criou e consegue, no fundo, continuar o trabalho que foi começado por esse colega. E as empresas 100% remote que têm este tipo de comunicação acabam por ser muito mais ágeis e acabam por ter muito menos reuniões. Depois existem empresas que estão 100% remote, mas atuam mais ou menos no mesmo time zone. Ou seja, isto vai diminuir também a talent pool da empresa, porque se está a atuar, por exemplo, numa time zone ou num fuso horário da Europa, tem que se restringir a contratar em países com o mesmo fuso horário. Isto tem vantagens. Porquê? Porque é muito mais fácil organizar, por exemplo, uma reunião global dentro da empresa. Agora, se nós olharmos para trás, mesmo antes do Covid, já existiam empresas a operar tanto nos Estados Unidos como na Europa com fusos horários completamente diferentes. E por isso é que o tipo de comunicação e o tipo de trabalho que temos de fazer vai sempre depender deste tipo de fatores e do fuso horário que os colaboradores têm. Agora, existe sempre a possibilidade de adaptar, de termos aqui flexibilidade e de conseguir juntar um grupo de pessoas, porque a troca de ideias e estarmos todos em conjunto a debater um tema continua a ser importante, continua a ser fundamental. Agora, a forma como fazemos, se é através de uma reunião presencial, se é através de uma reunião de Zoom, se é através de um documento do Notion, é que vai ditar, digamos, as regras do jogo e a tipologia da empresa. Porque a cultura, a forma como as pessoas interagem, vai ser completamente diferente dependendo de como é que a empresa opera neste setor. A Factorial Portugal está a apoiar este podcast do início ao fim. Portanto, se estás numa organização de elevado crescimento que se preocupa realmente com as pessoas e precisa de implementar novos sistemas de recursos humanos, visita hoje factorial.hr.pt e descobre as melhores soluções para o teu negócio. Portanto, já vimos aqui o primeiro caso de empresas 100% remotas e já vimos aqui duas diferenças dentro destas duas tipologias de empresas 100% remotas. Depois temos o que nós chamamos Remote First, ou primeiro podemos estar em teletrabalho, que normalmente este tipo de empresas tem um escritório, convida as pessoas a ir ao escritório, mas não tem dias, digamos, mandatórios para as pessoas irem ao escritório. As pessoas que quiserem passar 365 dias a trabalhar a partir de casa, podem o fazer. Se quiserem ir 300 dias ao escritório para estarem com os seus colegas, para fazerem chamadas, para usar a internet, para usar as condições do escritório, também o podem fazer e a empresa assim o incentiva. Agora, este tipo de modelos tem vantagens e, mais uma vez, tem desvantagens. Porquê? Porque muito dificilmente vai ser possível colocar toda a gente no escritório, porque normalmente os escritórios também não têm capacidade para tanta gente, porque existe sempre aqui uma rotatividade das pessoas em irem ao escritório. Existe aqui quase dois tipos de cultura, caso não existam aqui processos muito bem definidos e não existam aqui estruturas muito bem definidas, porque vai existir o grupo que vai mais vezes ao escritório, vai existir o grupo que vai de vez em quando ao escritório, e ainda vai existir um terceiro grupo que se calhar vai muito raramente ao escritório, mas tem a grande vantagem de, quando é preciso fazer uma reunião, quando é preciso fazer um team building, quando é preciso, no fundo, festejar ou celebrar algum feito da empresa, tem um escritório, tem uma infraestrutura e permitem às pessoas irem ao escritório e conviverem com os seus colegas. Este modelo acaba por ser muito utilizado por várias tecnológicas, não só em Portugal, mas também pela Europa fora, porque permite dar mais flexibilidade aos colaboradores sem perder a colaboração dentro do escritório. Mais uma vez, é importante criar regras, mas dar flexibilidade. Okay? Depois existe aqui um subtipo deste tipo de categoria, mas que eu considero a terceira categoria, que são as empresas que se consideram híbridas e que têm dias, digamos, mandatórios no escritório. Ou é o dia da equipa de, por exemplo, de recursos humanos, onde na terça têm que ir ao escritório, ou todos os colaboradores, por exemplo, são obrigados a ir 3 ou 2 dias, estes normalmente são os números mais usados, 2 ou 3 dias que são mandatórios estar no escritório e depois as pessoas podem estar 2 ou 3 dias em casa. O que é que acontece aqui? Quando pomos um número, não é? Quando dizemos tens que vir 3 vezes por semana ao escritório, tira imensa flexibilidade à pessoa. Porque, por exemplo, não permite a pessoa estar 2 semanas a trabalhar a partir do Algarve quando mora em Lisboa e o escritório dessa empresa está em Lisboa. E vocês podem pensar, ok, Gonçalo, mas ele vai para o Algarve, vai estar de férias. Não, as pessoas podem muito bem trabalhar das 9 às 6 ou das 9 às 5 ou até o horário às vezes nem interessa assim tanto
Ir à praia quando assim faz sentido e estar muito produtivo nas 8 horas de trabalho ou até menos horas, mas ser mais produtivo, entregar mais qualidade e mais serviço às suas empresas. Porquê? Porque a vida não tem que ser uma caixa, não é? Não temos de estar ali as 8 horas numa caixa a trabalhar e depois saímos e estamos 8 horas, digamos, a aproveitar a vida e depois 8 horas a dormir e depois acordamos novamente e voltamos a fazer o mesmo ciclo. É importante que as empresas também abram aqui um bocadinho a mente para poderem trabalhar diferentes temas e para poderem dar liberdade aos seus colaboradores e também pedir essa mesma flexibilidade. Okay? Eu conheço um amigo meu que trabalha 100% remoto dentro da Europa e ele trabalha com muitas pessoas dos Estados Unidos, portanto aqui a comunicação por vezes é assíncrona, por vezes é síncrona, dependendo aqui um bocado da situação e da equipa, e ele às vezes às 10 da noite responde a colegas deles que estão nos Estados Unidos que no fundo começaram o seu dia há pouco tempo, mas se calhar às 5 da tarde já desligou, já foi para a praia com os amigos dele e já curtiu aqui um pouco da sua vida. E isto lhe permite ter muito mais flexibilidade e a flexibilidade e a responsabilidade é para os dois lados. Nós não podemos pedir responsabilidade aos colaboradores sem dar liberdade. E uma das minhas máximas dentro das equipas que já liderei é máxima responsabilidade, máxima liberdade. E eu acho que isto se aplica muito ao teletrabalho. E é muito importante que as empresas tenham noção disto, porque não podem pedir às pessoas para trabalhar até às 7, 8 da noite. Muitas vezes acontece em várias empresas em Portugal. Eu sei que vocês sabem alguns destes casos de certeza. E depois a pessoa chega só às 9h30 ou só abre o seu computador às 10 da manhã e estão a ser criticadas por causa disso quando já trabalharam mais horas. É muito importante darmos este espaço para as pessoas terem a sua vida pessoal e profissional. Estamos aqui no terceiro ponto de empresas híbridas. Isto aqui, quais é que são as grandes vantagens? É que existe em determinados dias sempre pessoas no escritório e aqui a colaboração presencial é maior. Para algumas FIAs isto é muito importante, por exemplo, para departamentos de criatividade, de marketing, etc. Este tipo de convívio, este tipo de reuniões, esta possibilidade de ter pessoas no escritório pode ser muito interessante para gerar mais ideias, para gerar mais resultados, para gerar brainstorming. Tem a desvantagem de os colaboradores serem obrigados a estar alguns dias fisicamente todas as semanas no mesmo escritório e tira aqui alguma liberdade geográfica às pessoas. Depois existe aqui um quarto tipo que fundamentalmente obriga as pessoas a irem todos os dias ao escritório. Na minha opinião, se estamos num ambiente de escritório, se não estamos lá num ambiente fabril, se não estamos num ambiente de atendimento ao público, que são ambientes onde o trabalho presencial é obrigatório porque o trabalho só pode ser feito presencialmente, não é? Não podemos atender um cliente digitalmente se esse cliente se dirigir a uma loja, mas se estivermos num escritório, num trabalho onde o conhecimento é que é necessário, podemos fundamentalmente trabalhar remote ou não. E empresas que estão no ambiente de escritório e pedem às pessoas para irem 5 vezes por semana ao escritório, para mim estão a perder uma competitividade enorme. Primeiro, têm muito mais custos, porque sabem que vão ter aqueles 5 dias no escritório, muito provavelmente vão ter custos com a alimentação dos colaboradores, subsídio de transporte, seguro de saúde, etc. E no fundo vão ter aqui uma workforce que vai ser menos flexível, que vai ser menos dinâmica, porque as pessoas que gostam de viajar acabam por ganhar mundo e por conseguir conhecer outras coisas, e vão ter aqui uma força de trabalho que vai estar muito concentrada na mesma cidade, no mesmo sítio, e a nossa pool de talento também vai ser muito menor e a nossa atratividade como empresa também vai ser muito menor. Quais é que são as vantagens? Vai existir um espírito, se calhar, de equipa maior, um espírito de colaboração maior, porque as pessoas vão se ver todos os dias. Agora, se calhar não vamos ter o melhor talento. Vamos ter o melhor talento naquela cidade se conseguimos pagar acima da média. Quais é que são os benefícios que normalmente são dados pelas empresas 100% remote em vários casos? São, por exemplo, benefícios que têm a ver com o setup do escritório, de pagar uma cadeira, de pagar uma secretária, de pagar um ecrã. Normalmente existe um budget onde as pessoas podem fazer o seu setup de escritório. E muitas vezes empresas híbridas ou empresas remote first também pagam este tipo de benefícios. Uma tendência que eu tenho visto muito interessante é empresas 100% remote pagarem para os seus colaboradores viajarem para outros países para estarem com colegas. E, portanto, aqui a parte de colaboração acaba por existir na mesma e acaba por existir aqui um incentivo grande. Primeiro, às pessoas viajarem
e imagina que estás numa empresa onde a tua empresa te paga para tu viajares, acaba por ser aqui um value proposition muito grande que as empresas que vão 5 dias ao escritório acabam por não oferecer e nem faz sentido para a realidade delas, enquanto acaba por também existir aqui uma pertença maior dos colaboradores face ao que podem ganhar dessas empresas e também permite a colaboração entre colaboradores de diferentes departamentos ou dentro do mesmo departamento e não acaba por quebrar a barreira de estamos 100% remote, não podemos estar juntos. Não, as empresas 100% remote muitas vezes, e também é uma recomendação minha, oferecem pelo menos o que eles chamam uma viagem, digamos, empresarial uma vez por ano, onde toda a equipa está junta durante um fim de semana ou uma semana ou alguns dias para se conhecerem, para terem uma maior colaboração e também para discutirem planos para o futuro, para trabalharem em conjunto, no fundo, para estabelecerem aqui laços mais fortes. E isto existe muito em empresas 100% remote, mas também existem muito em empresas remote first. Nós, por exemplo, na Tarengo, temos um ambiente onde não somos obrigados a ir ao escritório, podemos ir como podemos não ir, mas obviamente que incentivamos as pessoas a irem ao escritório e temos algumas condições interessantes, como temos um chefe dentro do escritório que cozinha para nós, temos uma mesa de ping-pong que muitas pessoas veem como benefício, eu vejo como um meio de criar engagement e de conhecer melhor os nossos colegas, mas depois também temos outros benefícios temos uma vez por ano uma viagem empresarial. Este ano fomos a Valência e foram 80 pessoas a Valência e isto permitiu-me conhecer os meus colegas num contexto diferente, de uma maneira diferente e estar mais próximo dos meus colegas no final do dia e conhecer melhor os meus colegas. E isto é possível tanto numa empresa que está 100% remote como numa empresa que está num modelo híbrido. E é muito importante termos atenção a este tipo de benefícios. Depois, outro fator diferencial que algumas empresas estão a adotar e que a Tarengo, onde eu estou a trabalhar atualmente, também adotou, foi permitir aos colaboradores passarem 60 dias por ano fora do país de origem, neste caso fora da Holanda, e trabalhar remote dentro da mesma time zone. Isto permite-me a mim ir a Portugal, visitar a minha família, estar com os meus amigos, continuar a trabalhar e, no fundo, estar fora da Holanda durante algumas semanas sem precisar tirar férias. Isto para qualquer pessoa que vem de fora de um país, tanto seja Portugal como outro país qualquer, é muito relevante. Porque na altura de Natal, por exemplo, em vez de tirarmos 2 semanas de férias para estar com a nossa família, se calhar só tiramos uma e estamos 2 a trabalhar remote e isto permite-nos estar mais tempo com a nossa família, permite-nos estar mais tempo com os nossos amigos e permite-nos também estar mais focados no nosso trabalho porque não temos de estar a pensar em tirar férias ou em pedir ao nosso chefe um jeitinho que nos permita, no fundo, poder trabalhar fora do nosso país sem seguir uma regra. E quando temos este tipo de regras, vamos no fundo dar aqui empowerment, vamos aqui dar no fundo responsabilidade aos nossos colaboradores de tomarem as suas melhores decisões. Mais uma vez, máxima liberdade, máxima responsabilidade. Falei daqui de alguns benefícios que as empresas utilizam, não só para atrair os talentos, mas também para reter os talentos e para permitir melhores condições de trabalho. Porque eu acho que nenhuma empresa quer que o seu colaborador não tenha condições de trabalho depois de investir num processo de recrutamento, depois de investir num processo de onboarding, depois de investir se calhar num bom salário para esse colaborador, depois um ecrã, um bom computador, acaba por ser um valor muito residual e o colaborador vai ver isso como um investimento e como uma mais-valia para a empresa. Por último, gostava imenso de saber como é que a tua empresa está a lidar com o teletrabalho, quantos dias tens que ir ao escritório, se tens que ir ao escritório, o que é que tu preferes fazer, se trabalhar em casa, se trabalhar no escritório, o que é que tens feito ao longo aqui destes quase dois anos e tal de Covid, e também o que é que pensas sobre o tópico. Eu acho que este tópico em si vai evoluir imenso, acho que mais empresas vão adotar modelos híbridos, porque são modelos que permitem uma colaboração maior entre os colaboradores, permitem a flexibilidade dos colaboradores viajarem, mas também permite a possibilidade das equipas de liderança de estarem junto das suas pessoas, de conhecerem melhor as suas pessoas e também de gerar melhores ideias para o negócio, havendo alguns momentos de colaboração presencial e havendo muitos momentos de comunicação, digamos, online. Partilha comigo o que é que achaste deste episódio e vemo-nos para a semana no nosso 6º episódio de Gerir Pessoas Não é Brincadeira. Até já!